Nós temos duas alternativas, né? Se a gente for reduzir a duas alternativas, que é ou ficarmos impotentes ou amedrontados, né? Ou ficamos impotentes ou amedrontados, e isso nos causa uma inércia, uma incapacidade de lidar com esse novo, ou aprendemos a viver num equilíbrio dinâmico, né? Numa estabilidade dinâmica, que a história da bicicleta nos remete a essa metáfora, né? A gente nunca está seguro na bicicleta, né? A gente sempre está em equilíbrio dinâmico, porque se a gente ficar sem equilíbrio, a gente cai da bicicleta. A bicicleta exige o equilíbrio dinâmico, né? De lidar com essa situação do movimento. Para a gente andar na bicicleta, a gente precisa continuar em movimento. Quando a gente para, a gente cai, né? Ela para de funcionar, para de se movimentar e a gente cai. E o convite é exatamente esse, de ficarmos numa estabilidade dinâmica de movimento, né? Do enfrentamento desse novo, mas com um novo olhar, com uma nova postura, com uma nova abertura, né? Que é uma antifragilidade. Esse termo ele é muito legal de ser trazido, né? A antifragilidade é a gente prosperar mesmo diante da dificuldade. A gente encarar a dificuldade com a aprendizagem, né? A gente aprende no movimento e a gente se coloca de forma aberta, né? Experimental na situação. Bem, trouxe esse pano de fundo e realmente foi para aquecer. Mas na sequência desse pensamento muito do nosso mundo, do nosso dia a dia, a gente começa a ver, gente, tantas matérias, tantas informações nas mídias a respeito do impacto de tudo isso que a gente refletiu nas relações de trabalho, que é impossível a gente não fazer essa reflexão, né, de uma nova lógica, de um novo modelo das relações, dos vínculos, da gestão, né? Então, por exemplo, a gente começa a falar da exaustão com a volta ao presencial, né? O quanto que as pessoas que tiveram dificuldade com a adaptação, talvez, ao home office, começam agora a ter dificuldade com o retorno ao presencial. Olha que loucura, né? Foi difícil a acomodação em casa, difícil trabalhar naquele modelo, mas também está sendo difícil agora voltar, porque a gente acabou tendo o quê? Desejos e necessidades e vontades diferentes, né? Surgiram outras perspectivas surgiram. A gente começa a ver essa lógica do trabalho e vida dentro de uma mochila, onde eu posso ter mobilidade, trabalhar everywhere, né? De uma outra maneira, tentando integrar mais a minha vida pessoal e profissional. A gente começa a ver os funcionários, né, entrando com petição, olha só, a mesma coisa do trabalho presencial, porque aquela experiência se tornou bacana. Aquela realidade está me atendendo nesse momento de vida que a gente está tendo. Jornadas sendo repensadas, né, para que antes a jornada de 40 horas é algo ultrapassado. A gente a vida toda falou de jornadas de 40 horas, e agora a gente está falando de uma jornada de 32 horas, uma jornada de 30 horas, uma jornada mais negociada, né, não é uma jornada fixa, 4 dias. Falando do trabalho híbrido, né, que não é nem home nem é office, né, e que eu posso escolher o formato que eu quero. Falando do quinto, que é até quarta-feira, enfim, eu trouxe várias aqui, falando do quiet quitting, né, que é um comportamento de questionamento, algumas práticas, onde as pessoas colocam limites. E aí eu não estou entrando especificamente aqui na abordagem do quiet quit, mas a gente está vivendo isso, né, o quanto isso tem talvez de intensidade ou não, de realidade ou isso está especificamente dentro de uma determinado ambiente ou determinada geração, mas o fato é que isso está na pauta de atenção de todos nós. Enfim, a questão da geração Z, que eu quero trazer com isso, gente? Olhando todas essas manchetes, mudou. A gente está vivendo novos tempos, né? E novas necessidades e vontades estão por trás disso na jornada dos colaboradores. E as empresas precisam estar atentas aos novos formatos. As lideranças precisam estar atentas a um novo modelo de gestão, né? É uma atualização, é uma necessidade de repensar práticas, né?
E aí a gente traz essa perspectiva do smart working, né, que quando a gente apresenta, muitas das vezes as pessoas acham que a gente está falando do remoto, né. É muito mais do que o remoto, é muito mais do que a prática do home office. A gente está falando de um modelo onde a gente traz um novo mindset de gestão, onde, em especial, a lógica do comando e controle, a lógica de uma estrutura hierárquica, né, as práticas precisam evidenciar um novo formato. Quer dizer, a lógica, o mindset de gestão substitui uma lógica de comando e controle, né? A hierarquia, ela perde total sentido, porque a gente está falando de uma prática que exige autonomia, protagonismo, senso de pertencimento, valorização das pessoas, senso de dono, né. Até porque, exatamente em função de novos modelos, essas pessoas podem estar trabalhando dentro do ambiente, sim, da empresa, mas fora, numa carga horária diferenciada, e começa a exigir o quê? Colaboração, compartilhamento de conhecimento, multifuncionalidade, agilidade, experiências novas, né, a experimentação, enfim, é uma nova forma, não só de gestão, mas de interação e de relação, que colaboradores têm com a empresa e a empresa precisa ter com os colaboradores.